Destaques do jornalismo Nova Era. Está na linha com a gente agora o deputado federal Marcelo Almeida, que vai trazer informações e conversar um pouquinho aqui com os ouvintes da região Vale do Ivaí. A gente faz a pauta aqui já no ar, com o deputado federal Marcelo Almeida, para bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre política, sobre projetos e informações sempre importantes. Deputado Marcelo Almeida, 9h09, agora ao vivo aqui no nosso show da manhã. Primeiramente, bom dia, deputado. Bom dia a todos vocês. Eu queria primeiro... Bom dia a todos, ouvintes da Nova Era, a você, Grimbal e o Valentim. Agora, deputado federal Marcelo Almeida, é sempre importante estar conversando aqui com o deputado, a gente está trazendo aqui informações para a nossa região, falando um pouquinho de projeto para o estado do Paraná, principalmente nesse ano de 2010, que é um ano de reflexão, porque é um ano também político. Então é importante aqui a sua participação e alguns assuntos em destaque, né, deputado? Eu acho que o destaque principal hoje é que é os 50 anos da cidade de Brasília. Felizmente Brasília passa por esse momento horrível aqui, já que essa Câmara Distrital aí só tem bandido, e ainda o Arruda que foi preso. Infelizmente a política em Brasília vai muito mal, mas enfim, é uma cidade diferente, 50 anos de vida, a ideia do JK, e eu tenho esse privilégio de fazer parte daqui uma hora da sessão solene para a comemoração do meio século da cidade. Segundo coisa importante, acho que o dia de hoje é esse projeto Ficha ou tem um sentimento que está acabando a impunidade para os homens que se elegem vereadores, deputados estaduais, federais, prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Essa ficha limpa é um projeto para aquele tipo de deputado que renuncia antes de ser cassado, para não perder os seus direitos eleitorais, né? Crime hediondo, já não pode nem ser candidato, racismo. Hoje tem alguns momentos algum deputado, um vereador pode ficar só 3 anos inelegíveis, vai ser no mínimo 8 anos. Alguns tipos de crime não vai precisar não vai ser trânsito julgado, né? Ele vai, quando começar a ser julgado, já pode valer crime, nem poder se candidatar. Então, de fato, essa ficha limpa podia ter passado no Congresso, mas infelizmente, raposas mais velhas ainda têm um pouco de medo dela. Agora, deputado, esse é um projeto importante. Para esse ano de 2010, ele já estaria pronto ou não? Essa era a intenção. Mas pelo jeito que eu senti aqui na Câmara dos Deputados ontem, ele saiu do plenário e voltou para a Comissão de Justiça e Redação. Então, pelo jeito, para a nossa eleição já não vai valer, mas já é um avanço. Acho que eu sempre dou um exemplo Maluf, né? Fez tanta barbaridade e é deputado federal. Então, eu acredito que daqui... No ano que vem essa lei pode começar já a valer, mas esse ano, infelizmente, a Câmara dos Deputados ainda não vai ter a coragem de pôr em votação. Deputado, são projetos importantes, são fatos importantes, é importante a gente estar debatendo também com o deputado. Você falava aí dessa questão de Brasília, a gente vê que o fato acontece em Brasília, tantas informações sobre corrupção, e depois para escolher aí quem vai comandar Brasília, e todo esse processo também sendo contestado. Então, eu acho que o que acontece em Brasília é um reflexo também para a gente avaliar o que está acontecendo em todo o Brasil, e para a gente está passando também, está tendo uma nova concepção daquilo que é a eleição, né, deputado? É uma verdade. Quem faz um trabalho muito bom hoje é os jornais, a TV, né, o rádio, internet, os blogs, né? Graças a Deus a gente tem a tecnologia da informação e da comunicação. Esse dia eu estava conversando com o marido da minha mãe, que é o Carlos Bichibita, ele foi ex-presidente do Banco do Brasil, e ele foi ministro da Fazenda na época do Gás, do Figueiredo. Ele estava me contando que a corrupção era muito maior na ditadura do que hoje em dia. Porque hoje, aqui em Brasília, saiu da linha, vai para a Rede Globo. Desviou dinheiro, cai no CQC. Então, se for olhar o Brasil de 20 anos atrás para esse Brasil, está bem melhor. O que é difícil, né, é as pessoas se candidatarem a deputado federal e estadual. Pega o menino que mora em Borrasópolis, que mora aí em Cruz Maltina, ele não tem condição financeira de se candidatar, né? Felizmente o Congresso não fez a reforma para financiamento público. Eu tenho mais condições, tenho mais nome, por isso que sou deputado federal. Mas será que eu fosse muito pobre, sem dinheiro, um líder estudantil, que morasse em Jandaia do Sul, será que eu seria deputado federal? Então a gente começar a pensar um pouco no direito de qualquer um se candidatar e chegar ao Congresso Nacional como eu cheguei. Mas infelizmente a Câmara Federal, ela passa por um momento que o Brasil está maior que ela. Então, eu sempre falo, Brimbal,
É o momento de preparar melhor os vereadores, fazer um pré-vestibular para quem é candidato a deputado estadual e federal. Você pega no Paraná aí. Olha essa Assembleia Legislativa. Isso aí tá mais por baixo, isso aí é a pulga do rabo do cachorro do bandido. Ser deputado estadual hoje pode ser até um perigo de se apanhar na rua, por tudo que a Assembleia vem fazendo de mal para o Paraná nos últimos anos. Agora, o deputado acha que o cidadão que está querendo, por exemplo, dar o castigo para quem está lá, está querendo bater em quem está na rua, o cidadão está certo em estar revoltado assim, ô deputado? Eu acho que não chega ainda aí, não. Eu acho que não chega a informação, a gente tem ainda dificuldade, né? As pessoas ainda, a gente tem muita gente humilde que não lê, né? Que não se informa. A internet não chegou nas cidades pequenas do Paraná, porque são pessoas mais humildes, que dependem do que plantam durante o dia, acordam muito cedo, não tem tempo de se preocupar com política, porque eles têm que ganhar o pão deles, né? Ganhar o arrozinho com feijão. Mas nas cidades maiores já está mudando. Eu fico muito feliz de ser deputado federal nesse momento que o Brasil está mudando, né? Fico muito feliz de ver a RTC aí, a Gazeta do Povo, fazendo uma limpa na Assembleia. Eu estou muito feliz de ser deputado federal, mas já está aí sendo uma das pessoas que tem independência em Brasília, que conversa com os ministros. E, assim, no fundo, eu tive um mandato diferenciado. Já sou um deputado do Paraná, não sou paraquedista na região da MUV, não sou paraquedista na região de Campo Mourão. Essa semana eu vou ao Sudoeste, semana que vem eu estou com você novamente aí na região. Então, assim, eu acho que é isso. O Paraná tem bons exemplos, o Paraná tem o Osmar Serralho, tem o Gustavo Fruit, o Paraná tem o Alex Canziani, tem gente do bem. O Paraná tem que dar graças a Deus de ter essa bancada aí. A nossa bancada, que eu saiba, não tem gente do mal, não tem bandido na nossa bancada. Só aproveitando aqui a sua participação honrosa aqui dentro do nosso show da manhã, tem uma preocupação aqui, nós temos aí o feriado, eu sei que isso aí vai dar uma parada aí no Congresso Nacional, e quem está preocupado são os aposentados que ganham acima de um salário mínimo com a votação, se eles vão, o que eles vão ganhar, qual que vai ser o valor do reajuste. O deputado tem alguma informação nesse sentido? O reajuste tem duas medidas provisórias, 474 e 475, uma do salário mínimo, né, que foi de 465 para 510, e já fala do novo salário mínimo do ano que vem. Aí tem um reajuste da relação à inflação, né? E a outra é o reajuste em cima do aposentado, né? Então, às vezes a gente fala de 6%, 6,16%, 6,71%, 7,70%, mas qualquer meio por cento aí, 1%, são mais 15 bilhões de reais que o governo tem que disponibilizar. Tem que tomar muito cuidado, eu tenho muito medo, porque 15 bilhões é metade do que a gente tem para investir no país em obra. Então, tem que tomar um cuidado. Esse ano é ano eleitoral. Fico com muito medo. Tem a PEC dos militares, né, que pode passar também, que é ganhar no mínimo 3.500 qualquer soldado no Brasil. Tem essa do reajuste também para os aposentados. Tem agora a medida provisória dos bingos, que querem liberar o caça-níquel no Brasil. Eu tenho um pouco de medo. Mas não está decidido ainda. A Câmara quer aumentar um pouquinho esse percentual. O governo federal já tinha acertado com a terceira idade, com os aposentados, ano passado, um percentual, mas ainda é cedo para falar e essa semana não vai entrar em votação. Deputado, obrigado aqui pela sua participação. Se tiver mais algum recado para a região, fica à vontade, deputado. Eu, se Deus quiser, quinta, sexta e sábado que vem eu estou aí. Eu quero presentear você, o Valentim, com os livros que eu estou lendo esse mês. Eu quero ir na rádio fazer um programa ao vivo com vocês, junto com o prefeito de Cruz Maltina, nosso amigo Maurício Bueno. Semana que vem eu estou aí, se Deus quiser. www.radionovaera.com.br